Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui no programa Mais Conexão com Albertina Dalla. Olá, boa tarde amigo, boa tarde querido ouvinte, é um prazer contar com o carinho da sua audiência nesta que é a Sintonia da Esperança, esta que é 93.9 em FM Rádio Adventos. Siga as nossas redes sociais, vá até o nosso Facebook Rádio Adventos, vá também para o nosso YouTube Rádio Adventos e desta forma você ficará por dentro de toda a programação desta casa de rádio. Ou se desejar também pode escrever pelo nosso WhatsApp, que é o 923 89 21 77, de modo a compartilhar conosco sobre várias temáticas que gostaria de ouvir aqui no programa Mais Conexão. Como sabem, este é um programa que foi separado especialmente para você que é jovem e claro, hoje não é diferente, mas antes gostava de lembrá-lo que você também pode ouvir-nos pelo nosso site, que é o www.radioadventos.ao. Você estará com a Rádio Adventos 24 sobre 24 horas. Temos aqui o Aguinaldo Alberto, ele está aqui conosco para abordarmos mais uma temática. Aguinaldo, boa tarde, é sempre um prazer. Boa tarde, Albertina, é um prazer também estar aqui como sempre, já é uma casa. Quero também estender as saudações à vasta audiência dos internautas que estão ouvindo por meio dos canais digitais. Então, hoje vamos falar um bocadinho mais sobre um assunto interessante. É verdade, hoje vamos falar sobre mais um assunto interessante e nós convidamos você a continuar bem sintonizado a 93.9 FM ou até mesmo também a convidar o seu amigo, o seu vizinho para juntos estarmos aqui na Sintonia da Esperança. Como sabem, mercado de trabalho ou se não mesmo a profissão é um dos assuntos que nos dias atuais os jovens mais conversam e mais têm interesse de saber como arranjar o emprego. E não só. Nós já havíamos falado aqui sobre alguns desafios enfrentados pelo público jovem e, claro, hoje trazemos de volta esta temática agora com uma abordagem, com uma perspectiva da apresentação diferente. Vamos falar sobre mercado de trabalho, desafios enfrentados pelo público jovem, cristãos, sobretudo, porque nos dias atuais nas igrejas temos irmãos que reúnem-se para falar sobre suas dificuldades e também de como ultrapassá-las. E o nosso querido amigo Aguinaldo Alberto, ele é empreendedor, estará aqui conosco compartilhando a sua experiência de empreendedor e não só, e vai nos ajudar a compreender da melhor forma este tema, mercado de trabalho, os desafios enfrentados pelo público jovem cristão. Aguinaldo, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez. Na verdade é um tema muito interessante, porque tudo começa, né? Quando falamos de mercado de trabalho, vamos aqui fazer um enquadramento. Tudo começa na especialização do emprego, a escolha da profissão da vida, né? Primeiro é que nós terminamos o ensino médio e passamos para a universidade. Vamos falar daqueles que fazem a universidade. Que fazem a universidade, que decidiram não ter apenas a visão, né? Ok. Que decidem terminar a universidade para entrar no mercado de emprego. Porque assim, é a forma de excelência de entrar no mercado de emprego, quando se termina a licenciatura, né? Depois, mestrado e doutorado, aí é opcional. Primeiro começa na universidade, né? Os desafios que vão surgir lá na frente vai ter muito a ver com a universidade que você escolhe, com o curso que você vai escolher. Não só o curso, mas a universidade também, se a instituição, universidade e instituição, digo. Porque, infelizmente, no nosso mercado, ou felizmente também, de alguma forma de ver, estudar no ISPTEC é diferente de estudar no ISIA. Por quê? Porque entende-se que cada instituição, porque o país não tem uma qualidade de ensino padronizada. Então há essa disparidade de ensino entre unidades, né? Universidades, certo? Sim, há esse desafio. A uniformização do ensino superior ainda é um grande problema em Angola. Tanto mais é que existem institutos, quando te formas, né, ao sair de um instituto ou de outro, você tem competências completamente diferentes. Até mesmo cursos. Existem instituições que criam cursos que começam de forma não legal, só depois é que se legaliza o curso e
e por aí vai. Há um grande problema no ensino superior ainda, a nível de padronização. Padronização de ensino. Do ensino. Eu sou docente universitário e eu sei bem como funciona. Então, é necessário que o estudante, que é o futuro profissional, entenda que ao entrar na universidade, ele não está a entrar para ser estudante, está a entrar para ser um futuro profissional. Para ser profissional de excelência. De excelência. Então ele precisa não passar pela universidade, mas estudar, aprender e sair preparado para o mercado de trabalho. Mas também é verdade que não é possível sair 100% preparado para o mercado de trabalho. E um dos primeiros desafios que o jovem encontra enfrentado é a experiência. Experiência. As empresas querem pessoas experientes. Por que é importante entender que a experiência é uma coisa importante? Porque se o mercado solicita pessoas com experiência, eu preciso, durante a minha formação, ganhar a maior quantidade de experiência possível. Procurar estágios, né? Você está na universidade, precisa fazer contactos no segundo, terceiro ano, embora que a universidade tenha um estágio curricular. Procure sempre investir em networking. Hoje existem já comunidades online onde tu podes trocar experiências, partilhar ideias, onde encontram-se grupos que vão fazer, por exemplo, trabalhos práticos, de modo a teres uma visão mais ampla daquilo que é a tua formação. Isso mesmo. É necessário sair da zona de conforto. Não entenda que você apenas vai estudar. E outro desafio, por exemplo, encontrado pelos cristãos, ainda mesmo na universidade, é conciliar muitas vezes a fé e a universidade. Há muitos estudantes que entram cristãos e saem não cristãos. Não cristãos, né? Porque nesse processo todo, o irmão frustra-se. Frustra-se porque essa rádio adventista do sétimo dia, eu sou um jovem adventista do sétimo dia. Tive dificuldades na universidade, mas essas dificuldades me trouxeram no lugar em que estou hoje. Porque não há empresa que não quer um trabalhador íntegro. E eu vos digo, amigos, meus caros ouvintes da Rádio Adventos, entendam, o mercado hoje está à procura de pessoas íntegras. Pessoas segundo o coração de Deus. Pessoas íntegras, pessoas que são fiéis no que fazem, pessoas com habilidades relacionais, mais do que pessoas com habilidades profissionais. Entenda. Por quê? Porque há também aquela situação que é um bom profissional e não é íntegro. Ou seja, não sei se é possível ser um bom profissional e não ser íntegro, né? Angola é dos países mais corruptos do mundo. Então, nós somos um país que não confiam, país caracterizado que as pessoas não confiam umas nas outras. Se esse país é um país que não se confia umas nas outras, o desenvolvimento dele é mais lento e complicado. Quando alguém dá-te um voto de confiança ou quando percebes que a pessoa percebe que tu és confiável, fica, mas é mesmo verdade ou está a simular? Parece que o padrão é ser corrupto. Corrupto, certo. Então, na universidade, o cristão tem essa vantagem. Você deve ser íntegro, não fazer cábula. Estude. Eu tive um colega que chamava muita atenção. Aquele colega preferiu reprovar vários anos do que fazer, pedir prova. Ajuda num colega, olhar de lado e dizer, me dá só segunda. Ele reprovou, acho que ficou cerca de 6 anos, ou se calhar ainda está a estudar. Eu terminei em 2018. Ele é um jovem, sim senhora, preferiu mesmo reprovar do que falar, olha, preciso de ajuda. Mas, sabe, aquele estudante podemos analisar em 2 aspectos. O primeiro aspecto é que ele é uma pessoa que se esforça e que quer conseguir as coisas de forma íntegra. Com o esforço dele. Positivo. Uhum. Mas a parte negativa é que ele tem dificuldade em se juntar aos outros para aprender, para crescer. Se calhar um sentimento muito egocêntrico também. É um sentimento muito egocêntrico. Mas aqui estamos a falar ainda só da universidade. Da universidade. É onde se semeiam as coisas. É a lavra, né? É a lavra. Precisamos estudar de facto. Aquela integral difícil da engenharia, você tem que tirar, entender sozinho. Por quê? Porque no trabalho você não vai aplicar integral, mas você vai usar o cérebro que já pensou integral. Esse cérebro... Se teve a capacidade de resolver uma integral, se calhar um exercício difícil,
E quando acontecer um problema dentro do mercado de trabalho também, o cérebro vai poder pensar da melhor forma para a resolução desse problema. Isso mesmo. As universidades nos preparam para o mercado de trabalho nesse aspecto e nos introduzem na vida profissional. Nos introduzem na vida profissional mostrando um pouco como é que funcionam os profissionais. Infelizmente, os professores dão aula aos estudantes para eles se tornarem cada vez melhores estudantes, não melhores profissionais. Isso é preciso ter-se em conta. Ninguém aprende na universidade a ser o melhor profissional. Nós sempre vamos aprender a ser o melhor estudante, a ter a melhor nota. Então, você, estudante, precisaria ir com foco, né? Vou ser redundante, bem focado. Bem focado. Saber que ao sair daqui, eu preciso ter algo a mostrar. Há estudantes que só aprovam com ajuda, né? Ele, quando chegar no mercado de trabalho, vai ter muitos problemas. Agora, já no mercado de trabalho, né? Mas eu quero fazer aqui um ponto e vírgula para contar uma experiência que eu tive na universidade. Certo. Por conta de eu ser cristão. Sendo adventista do sétimo dia, temos muita dificuldade com o sábado. Com o sábado. Isso nas instituições escolares, bem como nas instituições profissionais de trabalho também. Isso mesmo, vamos já chegar lá. Na universidade, certa vez, eu tive um professor que por acaso hoje é muito meu amigo, é uma pessoa muito próxima, né? E ele não entendia o sábado. E ele perguntava assim, dizia assim, eu não admito que um adventista não venha fazer prova sexta-feira à noite, reprova. E eu disse, sim, pode até reprovar, mas é bíblico. Ele disse, bíblico? Como assim bíblico? Está escrito na Bíblia, no livro de Êxodo 20. Isso não é bem assim. E pegou a Bíblia, e abriu a Bíblia, eu abri a Bíblia, eu tive que falar um pouco mais sobre a minha fé. Falamos sobre o capítulo 20 de Êxodo. Depois falamos um pouco sobre Gênesis, porque que o pôr do sol era já sábado. Sexta-feira já é sábado e tal. Expliquei a evolução cronológica, como mudou os tempos, por que nós preservamos isso. E ele conseguiu... Tudo e mais alguma coisa. Conseguiu entender a minha crença, a minha fé. Até hoje somos amigos, é meu chefe, né? Somos sócios. E eu trabalho na empresa e tenho esse livre acesso de não trabalhar no sábado. Nossa, por respeito à minha fé. Né? E tem também aí um ponto importante que é você esclareceu para ele o porquê que não pode aparecer. Existem situações em que o aluno diz, não vou aparecer, professor, eu sou adventista. E não vou aparecer, e não tem, se calhar, aquela amabilidade de falar, olha, de ir mesmo em conversa, estás a ver? Ok. É preciso estarmos cientes de que, ao professarmos uma fé, se nós formos incongruentes com a fé que professamos, vamos ser incongruentes com qualquer coisa que nos derem. Porque é uma questão de caráter. Eu acho que, se calhar, a pessoa viu que eu tenho o poder de defender o que eu acredito. Isso é uma grande qualidade para um ser humano. Porque existem situações, ainda nessa experiência que acabaste de contar, Aguinaldo, em que há certos adventistas que têm acesso livre a não fazer provas na sexta-feira, mas há adventistas que não. Tu vês com um colega adventista e ele diz, eu apareci, o professor disse-me que eu tenho que aparecer e o outro não. Quer dizer, o outro conseguiu convencer o professor e o outro não. Só para termos uma ideia aqui. Mas percebe-se muitas vezes que os professores conhecem a Igreja Adventista do Sétimo Dia e sabem que tem adventistas que não são adventistas. Sim. Que são falsos adventistas. Então eles espremem um pouquinho, muitas vezes, e acabam sempre no final favorecendo aqueles que são íntegros. Porque integridade chama atenção em todo lugar. Porque não pensa que os desafios que você vive agora no mercado de trabalho, você começou a construí-los no mercado de trabalho. Você já viveu. Você já começou a construí-los desde a universidade. As aulas que você faltou e não te preocupaste em recapitular foram vazios que você deixou. As matérias que você não se esmerou. Tudo que você não deu atenção, tudo que você não buscou, a investigação que você não fez, a experiência que você não tomou na universidade, porque é o tempo que você tem de estudar. Quando se termina a faculdade,
Nós pensamos que é o momento que vamos começar a estudar. Na verdade, é o momento que você agora tem que começar a se profissionalizar, a exercer o que você estudou. Vai sim aprender muita coisa, mas você vai exercer muita coisa e você vai ter que estudar agora num método difícil. Agora você tem que cumprir horários para entregar projetos e tem que estudar naquele período. Se você não aprendeu a estudar, vai ser muito difícil trabalhar e ser um profissional de sucesso. E sem falar que agora precisamos de desenvolver competências emocionais, competências comportamentais, porque depois da formação acadêmica, você vai entrar na profissão. Para a formação profissional. E aí vai começar uma formação profissional, que é a parte da experiência. Da experiência. Olha, Aguinaldo, vamos fazer uma curtíssima pausa. Nós voltamos na segunda parte do nosso programa para continuarmos a falar sobre esta temática. E claro, para você, nosso querido amigo que está bem ligado a nós, beba uma água e nós já voltamos daqui a um instante. Até já. Rádio Adventos. Mãos que servem são mais santas que lábios que oram. A verdadeira caridade só fica sabendo quem a pratica e quem a recebe. Seja uma mão ajudadora e ajude a salvar mais almas. Mãos ajudadoras, brevemente na sintonia da esperança. Rádio Adventos 93.9. A sintonia da esperança. Estamos de volta, agora na segunda parte, acho que é o seu programa de eleição mais conexão. É um prazer contar com o carinho da sua audiência. Estamos na Sintonia da Esperança 93.9 em FM. Estamos a falar sobre o mercado de trabalho, os desafios enfrentados pelo público jovem cristão. E claro, o Aguinaldo Alberto está aqui conosco e ele está a compartilhar as suas experiências pessoais enquanto profissional e não só. Aguinaldo, estamos de volta. Ok, como ia dizendo, então é preciso viver em plenitude cada fase da vida, porque se formos péssimos estudantes, fomos irresponsáveis, estamos a cultivar o hábito da irresponsabilidade, vamos ser péssimos funcionários. Agora, já no mercado de trabalho, você passou pela universidade, suportou não estudar sábado e suportou o professor, né, para o adventista. E pronto, tem também agora a profissão. Essa agora questão precisamos toda. ir atrás do emprego. Do emprego, é. Existem adventistas que não se capacitam e vão culpar sempre o sábado. Tiraram-me do trabalho por causa do sábado. Então tem sempre na ponta da língua a desculpa do sábado. Do sábado. O sábado é só um dia. Acredita, se a empresa perceber que consegue ganhar contigo muito mais do que perderia se faltasse um dia, tu serás contratado. E olha para a Bíblia, né? Vamos olhar, por exemplo, para José. José era exímio no que fazia. O cristão que é infiel no trabalho, que é imprudente no trabalho, não conseguirá alcançar grandes níveis, porque o Senhor não exige menos do seu povo. Estamos a falar de cristãos, eu vou ser muito bíblico mesmo, porque estamos a falar de cristãos, não há meio termo, não há como acarinhar a situação. Os princípios bíblicos são para serem vividos. A Bíblia fala, esqueço o texto agora, que um bom funcionário é aquele que faz mais do que o que lhe mandam. Se você faz só o que te pedem, você é um péssimo funcionário. O objetivo do bom funcionário é sempre superar o que lhe é pedido. Superar as expectativas. Porque todo mundo entrega o que lhe pedem. A Bíblia tem princípios incríveis. Todo mundo entrega o que lhe pedem. Sim, todo mundo entrega o que lhe pedem. O bom funcionário é aquele que entrega o que lhe pedem. Agora, o funcionário impressionador é aquele que lhe entregam sempre mais do que pedem. Imagina, Albertina, tu pediste alguma coisa simples. A pessoa traz o simples acrescido do completo. Do completo. E tu diz, não sou, não, eu pedi. Pronto. Mas não pedi tudo isso. Tu não pedi tudo isso. Mas, sim senhora, eu pensei que não havia tempo para isso. Mas ele entrega. E falou aqui de uma situação que é muito importante. Falou sobre capacitação, né? Ou seja, pessoas jovens, sobretudo cristãos, que têm um pensamento muito antiquado, infelizmente, de que capacitação profissional e ainda há também pessoas que relacionam essa situação com a vida de Cristo. Então não precisamos muito porque o mundo já vai terminar. Fala mais um pouquinho sobre isso. Ellen White, no livro Eventos Finais, penso eu que seja no capítulo 4 ou 5, ela fala uma frase que me marcou muito. Ela diz assim: devemos viver cada dia como se Jesus fosse voltar no dia seguinte. No dia seguinte ou amanhã. Né?
Viver cada dia como se Jesus fosse voltar no dia seguinte. Mas planejar como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Consegue entender isso? É. Ou seja, quando eu estou a fazer o plano da minha vida, seja plano missionário, plano de continuidade de família, plano profissional, eu preciso pensar como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. E entender que a minha vida profissional é uma vida de transformação de vidas. Se eu, Aguinaldo, presto um bom serviço, eu estou a dar qualidade de desenvolvimento para a sociedade. Estou a fazer bem à sociedade. Então, nós cristãos devemos ser bênçãos para o mundo. Desenvolvimento tecnológico, prestar um bom serviço de entrega de produtos, seja qual for a área profissional, seja exímio, seja cada vez melhor, procure se capacitar, procure cada vez mais aprender novas coisas, versatilizar-se, procure sempre crescer, porque estacionar é morrer. Mesmo na vida cristã, estacionar. Mesmo na vida cristã, é preciso haver prosseguimento da santificação. Cada dia mais santo, né? E assim também na vida profissional, precisamos nos esmerar, porque um dos grandes problemas, por exemplo, que se enfrenta hoje na vida profissional não é só capacidade técnica, é capacidade de gestão emocional e gestão relacional. Então, aprenda a lidar com pessoas, porque muita gente está a perder empregos porque não sabe lidar com chefes, não sabe lidar com autoridade, não sabe lidar com colega, não sabe trabalhar em equipa, amigos. É um irmão estressado, está sempre... Falam-lhe alguma coisa, já gritou com fulano e é complicado. Vê Salomão a falar-nos sobre as formigas. Jeito que as formigas cooperam, né? Cooperam. É assim que uma empresa que produz grandes resultados é. Não precisamos competir com o colega ao lado. Precisamos apenas cooperar com o colega. Se ele sabe muito, seja humilde. E achegue-se a ele, pergunte como é que ele estuda. Porque é possível aprender, não vamos ter mentalidade fixa. Temos que ter uma mentalidade que entende que é progressiva. É progressiva e somos pessoas eternos aprendizes, né? E pensar que nós não somos, nós estamos. Porque é um estado que pode mudar. Um estado, certo. Não, fulano é assim mesmo, desde a infância. No serviço, a maior parte das empresas hoje contratam por habilidade emocional e gestão de relacionamentos e depois formam a parte técnica. A parte técnica. Porque o mais difícil é encontrar pessoas com capacidade de gestão relacional e gestão emocional. Por exemplo, para vendas, é preciso ter gestão emocional muito elevada. Muito elevada. Por exemplo, estamos aqui a falar para um público jovem, com certeza, e quando falamos sobre alguns desafios enfrentados pelos cristãos no mercado de trabalho, quando falava sobre essa questão de empresas que procuram pessoas com experiência, e existem pessoas que ainda não têm experiências profissionais e atualmente as empresas querem pessoas com experiências profissionais de 3, 5 anos. Vamos supor que seja alguém que está à procura do primeiro emprego e já vai para uma empresa e pedem-lhe experiência profissional de 5 anos e frustra-se por conta desse requisito. Acha que também as entidades empregadoras pecam nesse aspecto? Se possível, né? Se calhar temos de falar um pouco aqui também sobre a transformação digital. Porque a sociedade hoje mudou completamente. Hoje as empresas recrutam no LinkedIn. As empresas procuram o teu portfólio online. Então, o que o Aguinaldo está a querer dizer? É muito bom, Aguinaldo, falar sobre vias de acesso. É muito bom. A primeira via é o networking. Network, certo. Cultiva um bom networking desde a faculdade, bom relacionamento com os colegas. Olha, onde é que tu vais? Olha, eu vou... Pronto, aí vai ter aquele link, né? Essa ligação vai lhe permitir chegar a níveis onde serás reconhecido, porque tu tens a capacidade. Não precisas convencer a ti mesmo. Agora, quando precisas convencer a ti mesmo, é melhor parar. Porque primeiro se conversa, o básico tem de estar feito. Você tem que entender que eu sou valor agregado para outra empresa, para a empresa que vai me contratar. Esse networking, quando for bem cultivado, é meu caminho andado. Eu vou ir para outras empresas, vou fazer trabalhos individuais, vou criar meu portfólio. Estou a falar do primeiro emprego, vou criar meu portfólio, né? Imagina, sair da faculdade, sou engenheiro informático. O que é que eu sei fazer? Você tem que sentar.
que eu sei fazer? O que eu aprendi na universidade? Eu aprendi a fazer redes, né, de computadores, aprendi a construir sites, aprendi a reparar computadores, aprendi a fazer análise de dados com quais ferramentas de análise de dados. Que eu tenho que fazer? Um monte de coisas, mas também há situações, é como tudo, temos uma certa relatividade nesse aspecto também, Aguinaldo. Existem licenciados que saem da academia e não sabem nada. Não sabem nada, não sei se diria não sabem nada, não sabem muita coisa. Por isso é que E depois tem aqueles desafios todos dentro do mercado de trabalho. Por isso é que eu, ao falar do mercado de trabalho, não tem como não falar da universidade. E vamos sempre girar muito na universidade, porque se tu sai da universidade, por exemplo, com projetos feitos nas cadeiras, projetos de facto, projetos que não foram de improvisar, foram projetos que você investigou, passou noites em claro a estudar, pode até nem passar noites, mas você fez algo que agregue valor. Você se doou, né? Se doou naquilo. Como Mark Zuckerberg criou o Facebook dentro da universidade. Então, você se esmerou, né? E vais colocar, por exemplo, para um programador, ele criou um programa fantástico e colocou no GitHub, que é uma plataforma, né, para desenvolvedores, onde se coloca o código e hospeda-se, faz lá, coloca-se, por exemplo, um portfólio teu de códigos, e lá permite que as pessoas possam participar. Você já participa em vários projetos de programação lá dentro do GitHub, conhece bem a linguagem de programação, vais criar sistemas e sites que você vai colocar também em repositórios para mostrar nas pessoas o que é que você já fez. Constantemente participas em seminários, formações, gasta dinheiro com isso, está preocupado em fazer certificações, tens o LinkedIn bem cuidado. Você será um profissional, mesmo sem experiência de trabalho. As pessoas vão estar atrás de si. É verdade. Nós estamos mesmo na reta final do nosso encontro. A Aguinaldo Alberto, e com certeza falou sobre algumas situações que importa que os nossos amigos lá em casa subscrevam, mas há também situações, nós subscrevemos muito a universidade. Há pessoas que só não pretendem ir para a universidade por conta dessa questão que nós falávamos há tempos, né? Que o pessoal sai da universidade e não tem emprego, então ele fala, olha, eu vou estudar apenas até aqui, já não vou mais para lá e vou apenas fazer, vou investir em alguma coisa. Tenho um conselho para essas pessoas: escolha uma profissão. Escolha uma profissão. Para tipo de irmãos ou de pessoas, escolher uma profissão é o mais adequado. Escolha uma profissão, não vai fazer a faculdade, escolha uma profissão e se especialize nisso. Faça curso profissional, se é mecânica, entra na oficina, começa a aprender mecânica, porque tem de ter plano estratégico sobre a tua profissão, o que você vai ser dentro dos próximos anos, que cargos você pretende ocupar. Tem que ser sincero com você. Eu consigo ser um sênior em pouco tempo, em muito tempo. Quais são os passos que eu devo dar? Hoje já existe orientação profissional gratuita dentro da internet, então precisas te projetar. Como queres ser visto daqui a 10 anos nessa área do conhecimento? Trabalhe para isso. Coloque metas com datas, dias, projetos. Se proponha a fazer as coisas. Renova a data e período. E periodicamente sente, reavalie e vê se cada período colocado tu conseguiste atingir o alvo ou não, e refaça sempre e conte sempre com networking. Nunca esqueça do networking. Existem oportunidades incríveis no networking e aprenda a trabalhar em equipe. Sem isso, tu não conseguirás ir muito distante. Muito bem. Aguinaldo Alberto, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e é sempre um prazer. Com certeza os nossos amigos lá em casa conseguiram perceber da melhor forma sobre as reais dificuldades ou desafios, né? E nós subscrevemos aqui a tudo. Beijinhos e abraços vão para quem nesta segunda-feira? Eu mando beijinhos para as madames lá de casa, minha mãe, minhas irmãs, minhas 3 irmãs, e abraços para meus irmãos, e também envio abraços para meus amigos Joaquim, Euclides e Denilson, o pessoal da equipe que trabalhamos juntos. Um beijo gostoso para minha namorada. Muito bem, deixado aqui as saudações e para você, nosso querido amigo, também receba os abraços desta vasta equipa. A coordenação é de Ana Miguel, supervisão de Gonçalves Vieira, técnica de Júlio Catuquessa. Meu nome é Albertina Dalla. Nós voltamos amanhã na mesma sintonia e no mesmo horário. Continuação de uma ótima tarde, até já.
Assuntos do seu interesse, como hábitos de leitura, vida espiritual, acadêmica e profissional, você acompanha aqui no programa Mais Conexão. Mais Conexão. Mais Conexão. Mais Conexão.